Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos começando a nossa live para responder às perguntas que já nos chegaram pelo Facebook e também pelo Instagram, ok? Pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos dê a sua graça, a luz do Espírito Santo para que a gente responda tudo conforme aquilo que nos ensina a Santa Madre Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Já estou aqui com uma quantidade boa de perguntas que já chegaram durante o dia. E eu quero lembrar sempre o seguinte, né? Há perguntas que não estão ligadas diretamente com a nossa fé católica, ou seja, são perguntas que a igreja não tem respostas sobre isto. Porque a igreja não entra, por exemplo, no campo da medicina, Não, a igreja só fala de doutrina, aquilo que é importante para a nossa salvação. Então eu dou uma opinião que você pode aceitar ou não, fique tranquilo, tá? Muito bem, então temos aqui perguntas do YouTube, da Nana Mara. Como lidar então com psicopatas, se for um marido ou esposa, por exemplo? Tá aí, é uma coisa que a igreja não fala, entende? Por quê? A psicopatia é um problema da medicina, do psiquiatra. Então, Nana, o que eu acho que você deve fazer é ter uma conversa boa com um psiquiatra, ou psicólogo, não sei, entende? Se houver algum problema na parte moral, não sei, aí a igreja pode entrar, analisar. Se é um problema, por exemplo, de declaração de nulidade, se você acha, por exemplo, que um fato desse pode ter sido motivo de nulidade, então aí vale a pena ir a um tribunal eclesiástico, né? E depois de conhecer o problema bem conhecido com um psiquiatra, você conversar também no tribunal eclesiástico, se for o caso, entende? Regina Castro, professor, como funciona a ordem carmelita? Tem como um leigo fazer parte desta ordem? O uso do escapulário já se torna parte desta ordem? Regina, não. O uso do escapulário é para qualquer pessoa que queira, né, usar o escapulário com a sua consagração. Agora, todas as congregações religiosas, elas têm normalmente 3 ordens: dos padres, das irmãs e dos leigos consagrados, a ordem chamada Ordem Terceira. Então, a Ordem Terceira Carmelita, que um leigo pode fazer parte dela, como tem a Ordem Terceira de São Francisco, tem a Ordem Terceira, né, dos salesianos, que são os colaboradores salesianos, assim por diante. Laura Oliveira, professor, quando eu comungo e ao voltar ao meu lugar, passo no corredor do altar, devo fazer reverência ao altar? Laura, quem comungou está com Cristo em si. Não há necessidade de fazer reverência, não. Você está com Cristo em si. Preste atenção, esteja em comunhão com Cristo que está com você. Esse é o mais importante nesta hora. Vida da Graça. Professor Felipe Aquino, na Diocese de Nova Iguaçu, o bispo tal, não vou dizer o nome do bispo, criou a pastoral LGBT. Como a pastoral da diferença, no qual não instrui a pessoa a sair do pecado e viver na castidade. Essa atitude tomada pelo bispo foi antes dele sair da diocese e se aposentar. Ocasionam
ocasionam uma divisão na diocese. Hoje o bispo é outro, né? Era da diocese de São João Batista, que eu participava, foi exposto, foi por não concordar com a doutrinação marxista do PT e os mistérios do texto missionário, que percebeu na leitura desse texto missionário que não está de acordo com a doutrina da Santa Madre Igreja, né? Por favor, me explicar essa questão. Graça, eu não sei bem o que explicar para você. Você diz que o bispo criou a pastoral LGBT, não falava para as pessoas deixar o pecado, mas o bispo já foi embora. Entrou outro, parece que não aceita essas coisas. Bom, veja, eu vou dizer como é que eu me comporto diante dessas coisas. Primeira coisa, não critico os bispos, não falo mal dos bispos, porque eles têm o sacramento da ordem. Aprendi com a minha mãe não criticar, não ofender, não atacar. Agora, o seguinte, eu não sou obrigado também a frequentar uma paróquia onde tenha um padre, ou uma diocese onde tenha um bispo, que eu acho que ele prega coisas diferentes que não estão de acordo com a doutrina da igreja. Então, o que eu faço? Eu não participo. Quando eu percebo um padre que fica falando coisas que eu acho que estão erradas, eu não vou na missa desse padre. E até, se for o caso, o bispo. Entendeu? Agora, pronto, só isso. Eu me reservo o direito de eu ir a outra missa. Eu acho que aí a gente se protege. Agora, deixa para a igreja corrigir o padre e o bispo. Porque tem uma hierarquia na igreja. Padre, bispo e o papa. Então, é essa hierarquia aí que tem que cuidar da ordem do rebanho. Natan Calixto, professor, uma pessoa pode ser acólito e ministro da Eucaristia ao mesmo tempo? Pode, não há problema nenhum. Onde ser ministro não faz a pessoa deixar de ser acólito e vice-versa? Não tem problema. O acólito pode ser ministro. A igreja estipula idade máxima para ser acólito? Também não, nunca li nada sobre isso. Tá? Vi num site um acólito que tinha mais de 100 anos e foi até reconhecido pelo Papa, é verdade? Não sei, não vi essa notícia, mas se foi verdade, é verdade. Né? O terno, entre aspas, de ministro é usado na igreja do mundo inteiro ou só no Brasil? Olha, normalmente, o Calixto, os ministros usam, eu vou chamar de jaleco, né? Porque não é uma túnica de padrão, é um jaleco, né? Normalmente com um desenho aqui de Eucaristia, alguma coisa assim, entendeu? E é bom que use mesmo, sabe? Porque, às vezes, né, a pessoa está usando uma roupa, né, especialmente mulher, que pode não estar muito adequada. Então, sabe, eu acho que um jaleco que cubra para baixo do joelho, eu acho que é recomendável para todo mundo, mesmo porque dá uma distinção maior, né? Aquele que vai fazer uma leitura, aquele que vai fazer, né? Eu penso que esse jaleco do ministro é muito bom. Beth Reginato, professor, se eu usar medalha de Nossa Senhora Aparecida, no lugar da medalha milagrosa, que é Nossa Senhora das Graças, né? Vou receber as mesmas graças prometidas da medalha milagrosa? Não, Beth. A medalha milagrosa está vinculada com algumas promessas. Então, quem quiser essas promessas deve usar a medalha milagrosa, certo? Agora, claro que usando a medalha de Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma Nossa Senhora, você vai ter graças também. Mas eu penso que se você quer aquelas graças que foi prometida a Nossa Senhora, quem usar a medalha milagrosa, usa a medalha milagrosa. Essa medalhinha, eu uso ela aqui, né? A medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Ela aqui é bem pequenininha, mas eu vou mostrar aqui de pertinho, né? Essa medalhinha aqui de Nossa Senhora, né? Aquela aqui, Nossa Senhora Aparecida, que mostrou para Santa Catarina Labouré, lá na França, em 1830, né? Na capela de Lubac, na rua de Lubac. Leandro Ferreira, olá professor, a paz de Jesus seja contigo, amém. Ao responder a pergunta da Cristiane Bertini, o senhor afirmou que somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa é que se deve abster-se de carne, não cometendo pecado ao comer carne nas demais sextas-feiras.
Porém, o Código de Direito Canônico prescreve no cano 1250 que se deve abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano, exceto se coincidir com alguma solenidade. Bom, como é o nome da pessoa aqui? O Leandro, eu vou ler aqui, você está falando o cano 1250. O que que diz? Estou aqui com o Código de Direito Canônico. O que que diz o cano 1250? Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Ele fala os dias e tempos penitenciais, mas não fala no 1250 que não pode comer carne na sexta-feira. No parágrafo seguinte, 1251, diz assim: observe a abstinência de carne ou de outro alimento. Veja bem, pode ser abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com algum dia numerado. Então, aí ele fala: observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo aqui no parágrafo 251, vou ler de novo, ó. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento. Tá certo? Segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Então, o que eu entendo? Em todas as sextas-feiras do ano, a gente tem que fazer uma abstinência ou de carne ou de outro alimento. Está escrito aqui, ou de outro alimento. Então, você pode deixar, por exemplo, não, eu vou comer carne, mas eu não vou comer o doce, eu não vou comer o sorvete, eu não vou... Entende? Outro alimento. Ou não vou comer arroz e feijão. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu acho muito bonito quem diz assim, não, eu não vou comer carne. Agora, eu não entendo que é obrigado. Se não é obrigado, então não é pecado comer carne na sexta-feira. Mais uma vez eu digo, eu acho bonito, acho salutar, acho uma boa penitência. Mas eu entendo que o obrigatório pelo cano 1251 é jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Está aqui. Ok? Por isso que eu ensino assim. Né? E veja bem, agora ele está citando um documento anterior, mas o que está valendo para nós, a partir de 1983, é o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico foi atualizado, ele passa a valer mais do que qualquer outro documento antigo da Igreja, porque foi aprovado pelo Papa João Paulo II. Muito bem. Aí o Leandro faz outra pergunta, que é a seguinte. Gostaria de aproveitar a ocasião para tirar uma dúvida, que é a seguinte. Muitas pessoas que fazem promessa aos santos reis, veja, esses santos reis não são canonizados pela Igreja. Se ele está falando aqui os reis magos, né, que recebeu lá na Idade Média, o nome de Baltazar, Belchior, etc., eles não foram canonizados pela Igreja. Ok? Então, promessa aos santos reis, pelo menos aqui onde moro, é assim: saiam a fazer longas caminhadas em direção a Aparecida, geralmente carregando uma bandeira, a dita bandeira dos santos reis, que vem ornada com imagens, texto, foto, pessoas, etc. Tal, perguntando se as pessoas querem passar a bandeira dentro de suas casas, num gesto de fé. Há outras situações em que um grupo vestido de palhaços visita as casas e lá cantam músicas de louvor a Jesus, que de acordo com eles é uma honra aos santos reis. O senhor sabe me dizer se isso condiz com a nossa fé e é permitido pela Igreja? Pois vejo padres promover essas festas em minha cidade, com grupos de santos reis, e até mesmo os convidam a cantar em suas paróquias. Olha, quando eu digo aqui que os reis não são canonizados pela Igreja, eu não quero dizer que eles não possam ser venerados, no sentido de que a gente pode pedir até a intercessão deles, que a gente pode pedir para qualquer pessoa que já morreu. Ok? Agora, a Igreja valoriza muito o que ela chama de religiosidade popular. Isso que você está narrando aqui são coisas da religiosidade popular. Por exemplo, que nem aquele povo lá, né, de Nossa Senhora de Nazaré, 2, 3 milhões de pessoas carregando aquela corda, tudo aquilo. Por que a Igreja não proíbe aquilo? Porque ali tem a fé presente. Então a Igreja procura aproveitar esta espiritualidade, essa religiosidade popular e colocar, vamos dizer assim, a catequese
correta em cima, se houver alguma coisa que não está correta. Então eu penso que aqui é mais ou menos a mesma coisa. A igreja não despreza essa religiosidade popular. Ela tem seu valor, porque existe a fé presente aí, entende? Então a gente não deve simplesmente condenar isso, não. A gente deve, quem sabe, corrigir algum desvio, alguma coisa, entendeu? É preciso respeitar muito a religiosidade do povo, né? Eu me lembro que um dia o Papa Francisco falou o seguinte: se vocês quiserem conhecer a doutrina sobre Nossa Senhora, ouçam os teólogos. Mas se vocês quiserem conhecer o que é a fé a Nossa Senhora, olhe para o povo. E é verdade. O povo tem uma fé tremenda, né? Mike Marques: professor, se eu faço 3 refeições diárias com a intenção de fazer jejum ou mortificação, é válido? Como discernir a vocação de apenas um desejo? O Mike, qualquer sacrifício que a gente faça, vale como mortificação ou como jejum. Por exemplo, você está falando aqui 3 refeições. Tem gente que faz 3 refeições, café, almoço e janta, mas nos intervalos toma um café. Às vezes 3h30, 3 horas da tarde toma um café, às vezes, não sei, 10h30 da manhã toma um outro café. Se você tira esses cafés, está valendo, é mortificação, é jejum. Eu acho que pode se classificar o jejum de 1 até 10. Jejum 10 é o quê? A pessoa passa o dia inteiro sem comer. Eu acho que o jejum seria o 10. Se a pessoa tira um almoço, por exemplo, tira uma refeição, talvez seja um jejum 5. Se a pessoa tira os cafezinhos, é um jejum 1, 2, vale. Quem não pode fazer um jejum 10, faça o 5. Quem não pode fazer o 5, faça o 2. Quem não pode fazer o 2, faça o 1. Para Deus tudo vale. Gabriel Bueno: professor, recentemente eu adquiri seus livros sobre história da igreja e realmente é algo importante para conhecer a igreja e sua história, que cada vez mais leio e é mais apaixonante. Vemos realmente que as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Eu vou mostrar aqui os livros que ele está falando de história da igreja. Tem uma pergunta sobre o rito tridentino. Se num dia de domingo eu for no rito tridentino e não no de Paulo VI, eu cometo algum erro? Ou pior, eu peco? Não, não peca não. A missa em latim está autorizada pela igreja, ela nunca perdeu o valor. Né? Só que essa missa tridentina, né, do Concílio de Trento, ela não é a missa normal do povo, nos domingos. Bento XVI autorizou essa missa em latim e tal, mas não deve ser as missas dos horários normais de missa do domingo, porque o povo não sabe latim. Bom, o livro que ele está falando aqui são esses: História da Igreja, volume 1, que é a Igreja Antiga, na Idade Antiga, depois a História da Igreja na Idade Média, né, que vai até o ano, mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, e tem aqui a História da Igreja na Idade Moderna e Contemporânea, que vai até os nossos dias. Olha, realmente é um estudo grande, pesado, são 3 obras, cada uma mais ou menos com 500 páginas, mas que eu recomendo muito para as pessoas que gostam de ler, têm condição de ler. Sabe por quê? Porque conhecendo a história da igreja, a gente ama mais a igreja, entende mais a igreja, defende melhor a igreja e ensina para os outros. Então, é por isso que eu gastei não sei quantos anos escrevendo esses 3 volumes, porque eu era professor, também sou professor de História da Igreja, né? Comecei lá no Instituto de Teologia da Canção Nova, e eu escrevi para ser livro-textos, né? Dos 2 anos de teologia que eu dava ali, História da Igreja, para os seminaristas de Teologia da Canção Nova. Muito bem, aqui o Geraldo Motti: professor, podemos frequentar templos budistas? O Geraldo: não é a nossa religião, não é a nossa fé, não vale a pena, não, sabe? Religião deve ser cada um na sua igreja, sabe? Porque a nossa fé é diferente da fé do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do espiritismo, entendeu? Então, o Deus que eles invocam não é o mesmo Deus nosso. Então, na hora de rezar,
e templo é para rezar, cada um no seu lugar. É o que a igreja recomenda. Uma coisa é o diálogo ecumênico, a igreja conversa, o Papa está lá na Tailândia, no Japão, está conversando com os hindus, está conversando com os budistas, está conversando lá, mas não é rezar ao mesmo Deus, não, é diferente. Francisco Araújo dos Santos pergunta agora pelo Facebook, né? As outras foi do Instagram. É certo, após a bênção do Santíssimo, no momento em que se translada o Santíssimo para o sacrário, cantar música gospel, ou seja, evangélica? Ô Francisca, se for uma música ligada diretamente a Cristo, não sei, mas veja bem, os protestantes não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Então nunca eles vão fazer uma música eucarística. Nunca, porque eles não acreditam na Eucaristia. Então eu penso que não vale a pena cantar uma música gospel, evangélica, para a Eucaristia, para uma missa. Eu acho que você pode cantar num show, mas numa celebração litúrgica, eucarística, eu penso que não cabe, porque eles não têm, a missa não foi feita com esse sentimento de adorar o Cristo Eucarístico. Luciana Marques, professor, o senhor poderia esclarecer se o confiteor, confite é aquela oração, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso, né? Que te reza na missa, é um ato de contrição? Sim, é um ato de contrição. Tenho o hábito de rezar outra oração. Meu Deus, me arrependo de vos ter ofendido, por vós sois tão bom e amável. É o ato de contrição que a gente reza na confissão. Veja, são atos de contrições diferentes. O confiteor, eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, porque eu pequei muitas vezes. Esse é o ato de contrição da missa, da liturgia. Esse outro que você está falando é mais propício para a confissão. Você rezar diante do padre, ok? E a Luciana diz assim, no confiteor habitualmente rezamos na missa, mas observa a forma de arrependimento e propósito de menos. Olha, o importante, Luciana, no fundo, é ter o arrependimento, né? Maria Socorro de Lira, o senhor pode me responder se um padre ou bispo, no caso de uma morte acidental, podem ser doadores de órgãos? A igreja permite? Permite. Qualquer pessoa pode ser doador de órgãos, desde que a pessoa permita. Qualquer que seja a pessoa. E a igreja acha que é um ato de caridade. Né? Bonito agora, nós vimos aí o Gugu, né? Doou órgão para mais de 50 pessoas. Olha, achei maravilhoso isso. Porque eu mesmo tenho córneas transplantadas de gente que morreu e doou para mim. Né? E foram 4 cirurgias que eu fiz trocando de córneas. Ou seja, 4 pessoas faleceram doaram suas córneas para mim. Por isso eu enxergo hoje. Então é um grande ato de caridade. Depois, Cláudia Cristina. Professor Felipe Aquino, a genealogia de Jesus em São Lucas vai até Adão. Como explicar isso se milhões de anos se passaram entre a criação do primeiro homem e o nascimento de Cristo? Cláudia, a intenção de São Lucas e de São Mateus, quando colocam a genealogia, vamos explicar. É mostrar de onde é que vem o Cristo. Mateus, que escreveu para os judeus, então ele quis mostrar que o Cristo vem de Abraão. O Cristo é judeu, é da linhagem de Davi. Então ele vai até Abraão. São Lucas, como escreveu mais para os pagãos, não judeus, mas para os gentios, ele chega até Adão. Por quê? Porque os judeus, os pagãos, não sabiam quem era Abraão, quem são os patriarcas, os judeus sabiam. Então Lucas ele vai até Adão. Então, para mostrar o seguinte, Cristo é homem mesmo, descende desde o primeiro homem, que é Adão. É uma questão assim até meio pedagógica evangélica. Um escreveu para os judeus que vieram para o cristianismo, o outro escreveu para os pagãos. Agora, essa distância de tempo entre Adão e Jesus Cristo não tem problema, porque o evangelho não é interpretado ao pé da letra, né? Portanto, é o sentido, né, que está ali, o sentido espiritual que está ali.
Muito bem, Marinelce Mari. Professor, na hora da consagração, aqueles que não conseguem ou não podem se ajoelhar devem se manter sentados ou de pé. Ô Marinelce, como conseguir? Se a pessoa consegue ficar de pé, fica de pé. Se não consegue, pode ficar sentado. Não tem problema. Lúcio Júnior, professor, missa com participação e ritos de outra religião, umbanda, espírita, etc., tem validade? E no tempo do advento se faz jejum e penitência? Bom, a questão da validade, primeira coisa, esse sincretismo religioso não pode acontecer nas missas. Papa João Paulo II deixou o documento claro. Na missa tem um rito e nós estamos ali celebrando a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Umbandista, espírita, não acreditam nisso. Então, como é que você vai celebrar a missa junto com eles? Agora, se o padre está ali celebrando, e ele celebrou a missa corretamente, mesmo com essas outras coisas, se ele fez a consagração como deve ser feita, a missa vale, a consagração vale. Agora, pode ter havido ali o quê? Falta, pecado de quem fez essas coisas, entendeu como é que é? Pessoalmente, eu tomo o seguinte cuidado. Se eu entro numa missa, percebo esse tipo de coisas, eu me retiro. Eu me retiro. Missa para mim é uma coisa muito sagrada. Ou o sacerdote segue o ritual que está no missal romano, está lá nas instruções gerais do missal romano, porque eu não quero participar de uma profanação. Eu quero participar de uma missa. Entende? Então aí é uma coisa que cada um deve decidir, bem claro, né? Rita de Cássia, professor, colocar água benta no cachorro doentinho e fazer promessa para São Francisco de Assis para a sua melhora e gastar com tratamentos nosso animalzinho de estimação é pecado? Ô Rita, eu penso que não é pecado se não houver exageros. O que o catecismo fala sobre animais? Nós temos que tratar bem os animais, mas o catecismo fala assim, a gente não deve gastar com o animal aquilo que de preferência deve gastar com o ser humano doente. Então, se a gente se preocupa com os seres humanos doentes, eu penso que pode se preocupar com o animalzinho. Agora, que não se chegue nos exageros. Pode rezar pelo animal? Pode rezar. Não tem problema não. A igreja tem bênção para animais, tem bênção para a terra, tem bênção para a lavoura, isso tudo pode. Agora, sem exageros, né? Edna de Souza, professor, o que a Igreja Católica orienta quando o católico participa de yoga, constelação familiar e outras coisas? O Edna, eu vou dizer uma coisa, a yoga, ela vem da onde? Ela vem do hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo, ele é panteísta, ele acredita que tudo é Deus. A árvore é Deus, o cachorro é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Só que o hinduísmo acredita que nós temos o espírito preso na carne. Para o panteísmo, que tem uma conotação gnóstica, a carne, o corpo, é como que uma cadeia da alma. Então essa alma tem que ser libertada do corpo. Então daí vem toda a técnica da yoga, né? Para libertar a centelha de Deus que sou eu, para que essa centelha se encontre com o Atman, que é o Deus cósmico, né? Isso não tem nada de cristão. Então, todas as técnicas da yoga são para isso. Então, por causa disso, por causa dessa fundamentação religiosa, eu não aconselho yoga. Agora, eu já vi padres dizendo o seguinte, não, você pode usar os exercícios da yoga, de respiração, que faz muito bem, tal. Mas eu, pessoalmente, né, não uso. Não uso porque, como tem uma raiz que não é cristã, eu não sei. Então aí eu prefiro, por questão de prudência, não usar. Constelação familiar, eu tenho um pé atrás, porque o fundador dela, o Bert Hellinger, acreditava na reencarnação. Está lá no livro dele, A Igreja, né, e os seus Deus. Né? O Bert Hellinger foi padre, deixou a igreja, discordava de uma série de coisas da igreja, contestava muita coisa do magistério da igreja e acreditava na reencarnação. Né? Agora,
Ele é fundador da constelação familiar. Eu não vou entrar nisso. Eu recebi um testemunho de uma psicóloga que fez todo o treinamento, né, de constelação familiar, e ela disse que não quer saber mais da constelação familiar. Porque ela viu lá, participando, um pai de santo, né? E o pai de santo disse para ela que quando uma pessoa viva assume o papel de uma outra que já morreu, que faz uma parte da técnica da constelação familiar, né? Então ali ele disse, né, o pai de santo dizendo para ela que ali você já tem uma ação tipo do espiritismo acontecendo. Bom, então, eu só quero dizer o seguinte, gente, nós temos na igreja um banquete espiritual. Temos as orações, a liturgia, a Eucaristia, a Santa Missa. Nós não precisamos ficar correndo de coisas que a gente não tem certeza. E a igreja não fala sobre essas coisas. Você não vai achar um documento da igreja que vai orientar você sobre familiar, sobre, né, não sei o que, linguística, neurolinguística. Você não vai encontrar, né? Mas são coisas que não nasceram na igreja. Então, como também usar a quântica, hoje está falando de física quântica é pura física, não tem nada de espiritualidade, né? Sabe, a gente vai mexer com coisas que a gente não conhece, corre o risco de se atrapalhar. Eu repito, né? Olha, benditos sejam os antigos, né? Meu velho pai dizia, água benta, caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. Prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Bem, temos aqui a pergunta Lanzieri Rosana. Um casal que vive junto há 20 anos, gerou filhos, mas sem jamais se casar, nem no civil, nem no religioso, que se encontra há muitos anos desacreditado do amor. Diante de Deus, como é vista essa união? Ô Lanzieri, a igreja vê como uma união normal, mas não uma união sacramental. Ou seja, não estão unidos com a bênção de Deus, com o sacramento. Entende? É a chamada coabitação, certo? Ou lá na linguagem popular, um concubinato, né? Bom, e como a Igreja Católica considera os matrimônios de outras religiões? Veja, outras religiões não têm matrimônio. Matrimônios só tem na Igreja Católica, é o sacramento do matrimônio. Nas outras igrejas são uniões que se fazem entre duas pessoas, que para a igreja não é matrimônio, certo? Ela respeita como sendo uma união válida e indissolúvel, tornando assim uma relação com um divorciado de casamento de outra religião. O Lanzieri, a igreja não omite opinião sobre as outras religiões, entende? O que a igreja considera é o seguinte, na fé católica, para um casal viver junto, ter vida sexual, tem que receber o sacramento do matrimônio antes. As uniões que acontecem são uniões naturais, que têm um valor natural, porque os casais fazem um compromisso mútuo de um com o outro, então não devem se separar. Mas a igreja não considera um vínculo indissolúvel, como é no caso do sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Maura de Barros, professor, eu tenho um cachorrinho, ele tem convulsão, eu rezo para ele, pecado rezar para o cachorro, já falei que não. Não é? Yuri Carvalho Silva, sendo que guardar os domingos e os dias santos é mandamento da igreja, eu gostaria de saber se existe alguma exceção no cumprimento desse mandamento. Peraí, está falando aqui de guardar os domingos e dias de festa. Bom, a exceção diz o seguinte, então, nos dias de festa, né, a gente tem que ir à missa, não é? Agora tem uma coisa, tem dia santo, por exemplo, 8 de dezembro, não cai normalmente no domingo. E tem gente que não tem condição de ir à missa. Não tem, trabalha o dia inteiro, no horário que ele pode não ter. Então aí paciência, não tem culpa. O que a pessoa, né, não tem culpa se ela não vai à missa no domingo ou no sábado à tarde, à noite, né?
Se não vai por preguiça, aí está cometendo pecado. Mas se é por doença, se é por uma outra coisa, aí não é pecado. E outra coisa, domingo eu fui no mercado a pedidos para comprar alguns alimentos por usufruir do serviço de pessoas que trabalham ao domingo. Estou pecando gravemente? Não. Você não tem culpa, né, das pessoas que estão trabalhando lá no domingo. Se houver culpa, é culpa de quem manda as pessoas trabalharem sem necessidade. A culpa não é sua, ok? Não vejo problema aí. Claro que no domingo a gente não deve trabalhar, né? A igreja recomenda descansar, né, e rezar. Sônia Maria, ainda tem aqui, pois creio que não seria coerente não trabalhar domingo e usufruir do trabalho de outros que trabalham. Bom, veja bem, se você acha que não deve usufruir do trabalho da pessoa que está trabalhando no domingo, Yuri, então não vá, entende? Mas eu penso que por necessidade, se você vai fazer uma compra no domingo, quem é que não vai numa padaria no domingo? Quem é que não vai num hospital no domingo? Quem é que não vai numa farmácia no domingo? Não há problema. Agora, evidentemente, o patrão, a igreja coloca isso. Se o operário tem que trabalhar, o empregado tem que trabalhar, deve dar um dia de folga para que ele possa ir à missa, né? Agora, exatamente por isso que a igreja já colocou o sábado à tarde. Se a pessoa vai trabalhar no domingo, então vai na missa sábado à tarde ou sábado à noite. Há saída para tudo, né? Alexandre Revolução Jesus, até onde devo ser obediente às autoridades eclesiásticas, como um padre, um bispo? Qual o limite? Pois muitos pregam, ensinam doutrinas que vão totalmente contra o que está no catecismo, na tradição e nas Sagradas Escrituras. Muitos não aceitam nem que se divulgue o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem com outros ensinamentos dos santos. Olha, veja bem, eu sei que tem bispo que proíbe o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, mas é um santo que propôs. Papa João Paulo II fez a consagração dele pelo método de São Luís de Montfort. Então, claro que se um bispo proibir ou um padre proibir, está errado. Então eu vou seguir o certo. É isso, sabe? Se a gente conhece bem o catecismo, conhece bem a doutrina, vê um padre pregando erradamente em relação ao catecismo, ou pregando erradamente em relação a uma norma da igreja, eu não vou seguir o que ele está falando. Pronto. Entende? Aí é a importância da nossa liberdade, né? Bom, depois eu tenho aqui Sônia Maria. Professor, eu gostaria de saber, para rezar o terço para as almas, só pode ser na segunda-feira? Não, segunda-feira é dedicada às almas, pode ser qualquer dia, não tem problema. Flávio Silva, como posso fazer para estudar o catecismo? Pois eu li do começo ao fim, mas não entendi muito. E devo ler umas 50 vezes. Durante o ano, ou daqui a 25 anos, como o senhor fez, tem algum macete? Ô Flávio, você leu uma vez ele inteiro, está ótimo. Agora, leia ele por parte. Entende? Você já tem uma visão do catecismo. Mesmo que você não tenha entendido, você tem uma visão. As 4 partes, o credo, mandamento, sacramentos. Agora, use o catecismo para fonte de consulta. Toda vez que você quiser fazer um estudo sobre um determinado assunto, vai lá no final do catecismo, no índice temático, procura o assunto e estude. Aí vai por parte agora, entendeu? É um livro para você usar durante a vida inteira. Joelma Ribeiro, professor, quando fazemos jejum ou abstinência de carne ou outro alimento qualquer, que horas termina esse jejum ou abstinência? Sempre ouvi falar que termina às 18 horas, por exemplo, de quarta-feira e sexta-feira. Bom, Joelma, nos 2 dias em que é obrigatória a abstinência de carne, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, é o dia inteiro. Ou seja, durante o dia inteiro não comer nada de carne. Agora, o jejum, qual é o jejum que a igreja obriga? O jejum que a igreja recomenda na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. De manhã, um café leve, mais nada. No almoço, um almoço normal. E à noite, uma ceia leve. Pronto. Veja que agora a igreja deixa livre para quem quer fazer mais. Esse é o mínimo que a igreja pede. O mínimo. Quem quiser ficar o dia inteiro em jejum, pode. Quem quiser ficar só com o almoço, pode. Só com a janta, pode. Entendeu?
É isso aí. Cada um faz o jejum que consegue fazer. O importante é fazer alguma coisa. Certo? Conceição de Lourdes Freitas. Professor, gostaria de saber por que os judeus não acreditam em Nossa Senhora, sendo que Maria é da mesma terra ou daquela religião. Conceição, eles acreditam em Maria, só que não acreditam em Maria como mãe de Deus, porque não acreditam que Jesus é Deus. Para os judeus, Maria é uma mulher, que é mãe desse homem que se chama Jesus, que para eles não é Deus e que para nós é Deus. Entendeu? É isso. Por isso que eles não têm a devoção que nós temos. Bem, chegaram aqui as perguntas do Facebook. Deixa eu ver se tem aqui. Bom, tem mais perguntas que chegaram agora. Então, vamos a ela, né? Temos aí ainda mais ou menos 20 minutos. Marcos Fernandes, o que é ascética? A ascética é a busca da santificação. Então, o que a ascética envolve? Jejum, né? Mortificação, oração, muita oração, né? Frequência aos sacramentos, especialmente confissão, Eucaristia, né? Meditação da palavra de Deus, meditação de bons livros, livros da vida de santos. Isso é ascética. A ascética é o caminho da espiritualidade. Padre, por quanto tempo posso assistir um terço e receber a bênção? Poder pode. Eu não entendo como é que você fala aqui de assistir um terço. Se você está ouvindo alguém rezar, está rezando junto, você está rezando. Receber bênção pode. Agora, a bênção de um padre, ela não tem limite de validade. Porque a bênção é um sacramental, depende da gente. Ok? Como você recebe aquela bênção? Você dá uma palavra boa para uma pessoa, você levanta a pessoa. Você dá uma palavra ruim para uma pessoa, você afunda a pessoa. Bom, estou percebendo aqui que nós voltamos à programação normal ao vivo. Tá? Saiu um pouco, agora está voltando. Então, eu estou respondendo aqui a pergunta da Cleusa Mariano. Ela fala se a mente tem poder. Tem poder, sim. Só que o poder da mente é um poder limitado, é um poder humano. Não acredite nessas coisas, né? Programação neurolinguística, que você com a sua mente você pode tudo, você pode remover céus e terras e montanhas. Opa! A fé sim, a fé pode remover, né, montanha, mas a mente não. Mas uma mente positiva é muito importante, sim. Uma mente otimista, né? É muito importante, sim. Não ser pessimista é muito. E aí a fé ajuda a mente, né, a estar num caminho correto, tá certo? E aquela pergunta também se a palavra tem poder. Claro que tem poder. Não só a palavra de Deus, né, que está lá na carta aos Hebreus, é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de Deus, mas a palavra humana também. Você pode destruir uma pessoa com a sua palavra e você pode levantar a pessoa. Como é importante, por exemplo, o elogio. Um filho que faz uma coisa bem feita, você elogia. Ele vai querer fazer de novo aquela coisa boa. Mas na hora de castigar, cuidado. Não use qualquer palavra para você corrigir seu filho. Você não pode humilhar. Porque a palavra também massacra.
Os filósofos dizem que as palavras são mais poderosas do que os canhões. Opa! Se você quiser mudar o mundo, você muda através da escola. A escola, os professores ensinam a palavra, né? Juan Lucas, uma pessoa separada pode ser diácono se viver a castidade? É delicado, Juan. É delicada essa questão. Eu penso que dificilmente um bispo aceitaria uma situação dessa. Não sei, não vou dizer se sim, dizer que não, né? Mas aí eu acho que tem que ver se analisar muitas coisas. Sônia Ribeiro Barreto, as pessoas separadas e já tem outra pessoa, podem comungar? Sônia, se vive com a outra pessoa sem ser casada na igreja, não pode receber os sacramentos. Não é só a comunhão, não pode receber nenhum sacramento. Por quê? Porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo e da igreja. Certo? Helenice Borges, qual é o fundamento bíblico para a existência das aparições marianas ao longo da história da igreja e como elas devem ser entendidas no conjunto da revelação? Bom, Helenice, no conjunto da revelação, as aparições, o catecismo diz, elas não vêm para acrescentar nada daquilo que Cristo já trouxe. A Bíblia se encerra lá com o Apocalipse. Então, as revelações marianas não trazem nenhum ensinamento doutrinário novo. O que as aparições trazem? Um reavivamento daquilo que Deus já trouxe. Ok? Agora, você pergunta assim, qual é o fundamento bíblico? A Bíblia não fala disso porque a Bíblia não foi escrita para falar de Nossa Senhora, para falar de São Jesus. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus, o Novo Testamento. O Antigo para preparar a vinda de Cristo e o Novo, né, para mostrar o Cristo. Agora, as aparições, se a gente for fazer uma análise bíblica profunda, a gente vai achar. Não que fale diretamente de aparições de Nossa Senhora, mas quantas revelações nós encontramos na Bíblia. São Paulo, que tem a visão daquele jovem macedônio que fala para ele, não vá para cá, vá para lá. Anjo que aparece para Nossa Senhora, tudo isso são revelações. Anjo que aparece para São José, por que não pode Nossa Senhora também aparecer e se revelar, se ela está ressuscitada em Deus? Então, há fundamento bíblico, sim. Só que não é um fundamento literal, ao pé da letra. A igreja não interpreta a Bíblia desse jeito, certo? Michele Costa, quais os justos motivos para um planejamento familiar pela igreja? Michele, o que a igreja fala é o seguinte, paternidade responsável, o filho é uma bênção. O Salmo 126 fala, o filho é uma bênção de Deus. Feliz o homem que ele compara como um guerreiro que tem a sua aljava, né? Aquela bolsa que é cheia de flechas. Então a igreja sempre considerou o filho como uma bênção. Por quê, gente? Nós temos que no céu não nasce criança. No céu não tem mais casamento, Jesus disse. Então quem é que vai habitar o céu? São os que nascem na terra. Por isso que a igreja valoriza muito o filho, porque o filho, ele é um filho de Deus. Mais do que o filho da mãe e do pai, ele é de Deus. Ele vai habitar um dia o céu. Então, o que é a paternidade responsável? O que o catecismo da igreja diz? O casal deve ter todos os filhos que puder criar dignamente. Esse todos aí, você pergunta, quantos? Não sei, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10. O que está errado? O que está errado é que casais que podiam estar criando 5, 10 filhos, porque tem dinheiro, tem condições, às vezes está criando 1, está criando 2. E o sujeito, às vezes, lá no sertão do Nordeste, que devia estar criando 1, 2, ele está com 10, 20. E se eu receber um vídeo, um sujeito que teve 52 filhos. 52 filhos. Ele teve filho com a esposa, com a cunhada, com a sogra. 52 filhos. Lá no meio do mato. Quer dizer, não é isso que a igreja quer, de jeito nenhum. A igreja quer que o casal, né, ligado pelo sacramento do matrimônio,
Ele tem os filhos. Agora, o casal está numa dificuldade financeira ou dificuldade de saúde, então faça o controle. Como é que a igreja pede que seja o controle? Não seja por um método radical, nem vasectomia, nem laqueadura. Faça, por exemplo, o método Billings, o método natural. Entende? Passou a crise, passou a dificuldade financeira, opa, podemos ter filho agora, vamos ter filho agora. Entende? Então, isso é a paternidade. Então, o foco importante é o seguinte, o filho é uma bênção. Eu não devo descartar um filho por outras coisas menos importantes. Então, o que quer dizer? Pede é que não seja o critério do controle da natalidade, não seja o egoísmo, não seja o egoísmo, não seja, né, a preguiça ou querer trocar a criança por uma casa na praia, trocar a criança por um carro novo, entendeu? Nada se compara ao valor de uma vida. É isso que a igreja considera. É claro, gente, que sem fé, sem acreditar na providência divina, ninguém vai ter filho. Há um provérbio bonito no meio dos cristãos que diz: cada filho que chega traz um pão debaixo do braço. Ou seja, Deus provê. Deus provê. Deus dá, Deus cria. Agora, é preciso ter fé para acreditar nisso, né? Muito bem. Elza Miranda, professor, fale sobre o título de venerável. Bom, Elza, para se chegar à canonização, são 4 etapas. A primeira etapa é declarado, né, servo de Deus, né? Quando a diocese assume, o bispo assume, vai começar o processo, então, a pessoa é declarada servo de Deus, né? O venerável, né, é quando aí vai para Roma, Roma reconhece, aceita o processo. Então reconhece o que é chamado de virtudes heróicas praticadas pela pessoa. Aí é o processo de venerável. Depois, para a beatificação tem que haver um milagre, para a canonização tem que haver 2 milagres, né? Mais ou menos é isso. Cleusa Mariano, por que tem tanta religião? Ô Cleusa, porque os homens, não sei, vão criando essas religiões por conta própria. Agora, uma coisa interessante, o único que fundou uma religião e que provou que era Deus foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro fundador de religião ressuscitou. Como dizia aqui o nosso bispo Dom Beni, os túmulos de todos os fundadores das outras religiões estão lacrados, porque o fundador está lá dentro. O único túmulo que está aberto é o de Cristo, porque ele não está mais ali, ressuscitou. Então, o único fundador de uma religião que ressuscitou, que curou leprosos, que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que ressuscitou mortos, foi Jesus. Nenhum outro fundador de outra religião. Então, infelizmente, é isso. Quer dizer, porque não se adere a Jesus Cristo. Eu me lembro de uma história interessante de Napoleão Bonaparte, aquele imperador francês, lá por volta do ano de 1800 e pouco, que quase que dominou a Europa inteira. Um soldadinho dele, encantado com Napoleão, disse: grande imperador, pode fundar a nossa igreja, a nossa religião, e nós vamos te seguir. Sabe o que Napoleão disse? Napoleão que não era bom católico, não, até que ele mandou prender o Papa Pio VII, lá em Fontainebleau, em Paris, né? Napoleão voltou para o soldadinho e disse: meu filho, para alguém fundar uma igreja, uma religião, precisa de 2 coisas. A primeira coisa é ser crucificado. E a segunda é ressuscitar. Ser crucificado eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Então não tenho condição de fundar nenhuma igreja, nenhuma religião. Napoleão Bonaparte, que não era um bom cristão. Tá aí. Cláudio Marcelo, professor, devemos ou não batizar um bebê que nasce morto? Não pode batizar. Sacramento é só para as pessoas vivas. Não se pode dar unção dos enfermos para uma pessoa que já morreu. Não pode batizar uma criança que já morreu. Se você tem dúvida se a criança está viva ou não, às vezes houve um aborto, não sabe se está... Pode batizar sob condições. O que é batizar sob condições? Derrama água na cabeça da criança. Se você está vivo,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então não existe batismo para pessoas mortas. Aristides Dourado, a diferença em Espírito Santo e Espírito Santo Paráclito não é a mesma coisa. Paráclito quer dizer defensor, consolador, advogado, né? É a mesma coisa. Teresa Cristina Pinto Brito, o senhor pode me explicar se na hora do ato penitencial posso permanecer em pé ou se deve ajoelhar? Pode permanecer em pé ou pode ajoelhar. O importante é que você se ajoelhe com a sua alma diante de Deus, ou seja, o arrependimento, né? Aquilo que diz lá o Salmo 50, um espírito, né, assim, mortificado, Deus é que olha, tá certo? Luciane Machado, como lidar com assuntos de padre que vive a homossexualidade e celebra a missa? Ah, Luciane, isso aqui é problema dos bispos. Eu acho que não cabe a nós resolver isso daqui não, entendeu? O que você pode fazer é, se você não quiser, não participar da missa desse padre, mas deixa por quando o bispo tomar a decisão. Você está vendo que hoje o Papa Francisco, ele está... O Bento XVI já era exigente, João Paulo também, com questão de pedofilia e tudo mais. Tem normas da igreja para resolver esses problemas, né? Sônia Ribeiro Barreto, professora, aqui na minha paróquia, o padre dá permissão para a pessoa separada, mesmo morando com outro, comungar. É certo? Bom, eu tenho que dizer a você que não é certo. Paciência. Não é culpa sua, né? E aí fica por conta aí da responsabilidade dos padres, né? Agora, tem uma coisa é o padre dar permissão para a pessoa separada comungar. Outra coisa é uma pessoa que o padre nem sabe da vida dela e entra na fila para comungar. O padre tem que dar comunhão, porque aí a responsabilidade não é do padre, é da pessoa. Outra coisa é a pessoa ir conversar com o padre e o padre autorizar. Eu estou falando isso porque o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1651, fala bem claro. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1651, que está em vigor na Igreja, né? A pessoa em segunda união não pode receber Eucaristia. O que vale para nós é o Catecismo. Edna Thelma Santos, professor, o que você pode falar da atitude do padre que substitui a hóstia por pão, leite e mel? O que eu falo é que é um absurdo. Essa missa não vale, não vale. Aqui é um caso em que missa não vale. Porque a consagração válida quando nós temos o vinho de uva e o pão ázimo sem fermento. Colocar mel, colocar essas coisas, não participe dessa missa. Não participe dessa missa. Cida Simões, professor, o senhor crê na segunda volta de Jesus? Ou isso acontece quando morremos, ele vem nos buscar? Cida, as duas coisas. Nós vamos encontrar com ele quando a gente morrer e ele voltará. É dogma de fé. Virá para julgar os vivos e os mortos. É dogma de fé, segunda vinda de Cristo. Tem gente que fala, não, Cristo não vai voltar nunca, não. O mundo vai acabar só quando o sol esfriar daqui a não sei quantos bilhões de anos. Pode ser que o Cristo volte depois disso, mas que vai voltar, vai voltar. Isso é dogma de fé. Tá cheio de passagens no Evangelho que a igreja, com a sua infalibilidade, interpreta isso. Michele Costa, quais os justos motivos para... Já falamos essa pergunta aqui. Bom, meus irmãos, por hoje aí terminamos. Olha, 20 horas, graças a Deus, deu tempo de eu responder todas essas perguntas. Eu quero lembrar que nós temos 2 recursos para retirar nossas dúvidas. Um deles é o Catecismo da Igreja Católica. Outro, eu tenho mais de 100 livros publicados, tudo sobre doutrina, tudo sobre formação. Então, na nossa editora Cleofas, temos aí um site, loja.cleofas.com.br. Você pode entrar e você vai ver livros de todos os assuntos que você quiser estudar. Eu me dedico a fazer isso porque, né, eu penso que é uma maneira que ajuda o povo de Deus a conhecer melhor a nossa fé católica e viver melhor. Tá bem? Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam até agora. Saímos do ar aí um pouquinho por causa da transmissão, mas graças a Deus nós voltamos. Fique com Deus, um grande abraço a todos, sempre de manhãzinha,
aí mais ou menos 7h30, eu faço uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.